Meus irmãos, eu volto aqui para reforçando uma palavra que eu prego bastante sobre o nosso compromisso com a palavra, com o andar na presença do Senhor. Olha o que diz a palavra aqui no livro de Romanos capítulo 10, versículo 1 e 2. Irmãos, a vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam todos salvos, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Amém? Muitas pessoas entregues a algumas obras ou a sua própria vontade se diz ter relacionamento com Deus, diz que tem o seu tempo de oração e que Deus os ama, que Deus está fazendo na vida deles. Mas nós precisamos entender o seguinte: Deus é santo, Ele é poderoso. Deus não precisa de mim, de você. Deus nos criou com o intuito de adorá-lo. E Ele enviou o seu Filho único, Jesus Cristo, é o único Filho de Deus, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Nós precisamos viver o amor de Deus, mas temos que conhecer a justiça de Deus. Olha o que diz aqui no mesmo livro, capítulo 10 de Romanos, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para justificação e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? O nosso coração tem que crer, o nosso coração tem que estar na presença do Senhor. O nosso coração tem que estar quebrantado diante do Senhor, totalmente entregue, e vivermos a vontade dEle. Como que nós iremos conhecer essa vontade? Como que nós iremos conhecer essa obra, a justiça de Deus? Para vivermos o amor de Deus, temos que conhecer a justiça de Deus. Estudando a Bíblia, estando diante de homens e mulheres de Deus que venham nos ensinar. Ore, peça ao Senhor direção na sua vida, para que não caia nas mãos dos falsos profetas, que estão pregando aí, como alguns pregam, somente prosperidade, uma vida de liberdade que se transforma em libertinagem. Nós temos que entender, Paulo diz aqui que muitos têm zelo por Deus, porém não com entendimento. A nossa ação é a que nos coloca na presença de Deus, mas a justiça de Deus é que nos dá a salvação. Então nós temos que viver segundo a palavra, segundo os ensinamentos do Senhor, porque o coração se crê para a justiça. Nós temos que viver a justiça de Deus para receber o amor de Deus, que é a sua salvação. Por isso, irmão, se entregue a Deus verdadeiramente. Não se apegue ao seu entendimento. Mas Romanos 12 diz: não vos conformeis com esse século, mas renovai a vossa mente. Renove a mente, se entregue ao Senhor. Tenha uma mente aberta para entender o que o Senhor tem na sua vida e receber a salvação do Pai, em nome de Jesus. Amém? Busque na palavra, peça ao Espírito Santo para que abra sua mente e te dê um entendimento sobre a boa, perfeita e agradável vontade do Pai, em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe.